Acredite, a valorização dos seus imóveis ela pode ser muito ruim para você e péssimo para sua família se você não souber disso. Olha só, todo mundo, pessoal, deseja que os seus bens, os seus imóveis, as suas aplicações financeiras, os seus carros, joias, dinheiro, tudo se valorizem com o tempo, obviamente. Só que o povo se esquece que isso um dia vai ser tributado, não é? E aí pode ser tributado em mais ou em menos, em muito mais ou em muito menos, dependendo das escolhas que você faz. Olha só, eu já dei muita consultoria imobiliária, dei aula, falei com muita gente, expliquei para centenas de pessoas já e 100%. Olha só o que eu vou te falar agora. Todo mundo que conversa comigo, que descobriu que poderia ter pago muito menos imposto lá atrás quando vendeu o imóvel, se arrepende de ter feito aquela operação quando conversa comigo e entende o quanto de dinheiro poderia ter economizado. Só que aí não adianta mais chorar o leite derramado, porque o problema já foi, o problema, infelizmente, já aconteceu. E aí, para que você entenda, para que cada vez mais pessoas entendam como é que isso funciona, como é o passo a passo dessa problemática toda, eu vou te dizer em duas situações como é que esse problema acontece com você e com a sua família, para que você possa se proteger, evidentemente, claro, a sua família, as pessoas que você ama. Vamos lá. Quando acontece com você, o primeiro momento, o primeiro espaço, o primeiro passo em que isso vai acontecer vai ser um dia lá, quando você for, por exemplo, vender aquele imóvel que você comprou, que você herdou, que você recebeu de qualquer maneira. E aí vem o segundo passo, que é o seguinte: quando você for vender aquele bem, vem o segundo momento em que você vai ter aquele famoso, temido ganho de capital. Então, quando há aquele ganho de capital, você acaba perdendo patrimônio, perdendo dinheiro. Só que, olha só, isso aí é um problema muito simples, muito até sem muita complicação de resolver. Porque pensa comigo, você está aqui, você está bem, você está querendo fazer aquela operação, você é desenrolado, você é desenrolada, é claro, conseguiu aquele patrimônio, e você está escolhendo fazer aquela operação. Então, você consegue pagar todo aquele imposto, perder um pedaço do seu patrimônio, mas, mesmo assim, continuar levando a sua vida, até bem, inclusive. Só que nem sempre a tua família vai ter aquele jogo de cintura todo sem você aqui. Pois é. E aí é que o problema, de verdade, é que o problema realmente acontece. E eu vou te explicar isso em 5 passos, que é o seguinte. O primeiro ponto, quando você não estiver mais aqui, que tua família precisar abrir lá o teu processo de inventário, o que é que vai acontecer? Eles vão precisar, item 1, primeiro, contratar algum advogado. E aí pode até ser que tenha algum advogado na família, algum profissional jurídico na família, mas se não tiver, vão ter que pagar alguma coisa, alguns honorários iniciais, para que aquele processo de inventário possa ser aberto. Em seguida, depois de contratarem um advogado, eles vão precisar ter alguns custos iniciais com levantamento de documento. Certidão disso, certidão daquilo, escritura, papel para lá, papel para cá. Vão precisar ter algum custo com alguns documentos. Em seguida, vai ter para a tua família aquela burocracia lá do processo de inventário. Vários atos vão acontecer e aí vem o item 4, que é o seguinte: a tua família, em algum momento lá no processo de inventário, vai precisar pagar, pega a visão, né? O famoso imposto de herança. Pois é, claro, várias outras despesas, advogado, cartório, registro, custos processuais, documentos, mas ela vai precisar pagar o imposto de herança, que na grande maioria das vezes é o maior custo que existe em um processo de inventário. Tem lá suas exceções, mas na maioria das vezes a maior pancada, o maior peso de custo dentro de um processo de inventário é o imposto de herança. E aí, nesse momento, se a tua família ela tiver potência financeira, dinheiro mesmo, para pagar esse imposto de herança, tudo se resolveu. Porém, se ela não tiver dinheiro, pensa bem agora, escuta o que eu vou te falar. Se a tua família ela não tiver dinheiro para pagar integralmente o imposto de herança sobre tudo aquilo que você construiu na sua vida a valor de mercado da época do pagamento do imposto, não é nem o valor de hoje, aí muito provavelmente a tua família vai precisar vender alguns bens. E aí, nesse item 5 aqui, a gente tem dois problemas, o 5.1 e o 5.2, que é o seguinte: aquele mesmo ganho de capital
que você pagaria quando aquele bem fosse vendido por você vai ser pago pela tua família lá no processo de inventário. Ah, meu Deus, é exatamente isso que acontece. Aquele mesmo ganho de capital, ele acontece, ele existe lá no processo de inventário. E, evidentemente, ele também é pago lá no processo de inventário. Só que vem o segundo ponto, que é o seguinte: lá no processo de inventário, não tem mais espaço para aquele jogo de cintura que você tinha lá atrás. Pois é, agora, pensa bem, agora a venda é feita dentro de um processo judicial e mais, a tua família, ela nem toca nesse dinheiro. Pois é isso mesmo que acontece. A tua família, ela nem toca nesse dinheiro. Ela só vai receber o que sobrar daquela venda que acontecer, já abatida a tributação sobre a venda e a tributação sobre o processo sobre herança. Ou seja, na prática, a tua família ela só recebe um pedaço daquilo que você passou a sua vida inteira trabalhando para deixar para ela. Que, inclusive, acontece tudo isso por conta dos custos que tem lá no inventário, mas, como eu falei, o mais pesado deles é o imposto de herança, que é um imposto, pega agora o que eu vou te falar, nota inclusive, que nem poderia existir aqui no Brasil. Pois é, nem poderia existir no Brasil. Ou seja, se você não se planeja, se você deixa a tua família precisar vender algum patrimônio lá no teu processo de inventário para receber o que sobrar dessa venda, ela pode acabar precisando pagar um imposto sobre a valorização do teu patrimônio. Olha só, lembra da valorização? Imposto esse que nem deveria poder existir no Brasil, que é o imposto de herança. E olha só bem, pega agora o que eu vou te falar. Eu vou te explicar detalhadamente por que o imposto de herança não é um imposto que poderia existir aqui no Brasil. E para você entender por que esse imposto que a tua família vai ter que pagar lá no inventário não deveria poder existir no Brasil, é só você clicar no card que está aqui na tela para você poder ir lá no vídeo, ou então tocar no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo que você está assistindo, para você poder ir lá para o vídeo onde eu vou te explicar detalhadamente por que o imposto de herança não poderia existir aqui no Brasil. Então vai lá que eu te vejo e te explico.